amigos, irmãos, irmãs, companheiras de jornada evolutiva, o nosso boa noite. É com alegria que estamos aqui hoje na condição de quem aprende também os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e com o dever de compartilhar aquilo que nós buscamos, essa doutrina maravilhosa que representa para nós as vozes do céu, como lá no prelúdio do Evangelho, em função do planejamento divino, a nossa doutrina espírita, Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em João 14, e no prelúdio diz que os espíritos que são as virtudes do céu, tal qual um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando. São as grandes vozes dos céus que vêm como som de trombetas para ajudar-nos no despertamento em função do tempo, da maturidade, do senso moral que nós estamos adquirindo com o passar do tempo, através da lei número 8, que está lá nas leis morais, que é a lei do progresso. Muito bem, hoje fomos convocados a falar sobre as chamadas aflições. Quem de nós não tem, ou não teve, ou não terá alguma aflição? Nós não estamos aqui para fazer nenhuma apologia à dor e ao sofrimento, mas o nosso planeta Terra é um planeta que, em função da sua condição de planeta de expiações e provas, todos nós que aqui nos encontramos somos criaturas endividadas para com a lei divina. Mas o interessante dessa passagem, que vem nos falar dos ensinamentos originais de Jesus, banhados pelos esclarecimentos da nossa doutrina espírita libertadora, nos fala de coisas muito importantes, sempre ressaltando o aspecto consolador da doutrina, que se for esquecido, se for deixado de lado, a doutrina perde o seu fundamento. Nós estamos aqui acolhidos pela doutrina espírita, que é justamente o consolador que Jesus disse, quando da sua partida para o mundo espiritual, disse-nos: tenho muitas coisas a vos dizer, mas não estáis preparados para entender agora. Eu me vou, mas vou vos mandar um Consolador, que estará sempre convosco, vos auxiliando, vos lembrando dos meus ensinamentos. E a doutrina espírita surge no ano de 1857, precisamente no dia 18 de abril, como essa luz, como esse facho de luz para nos orientar. Voltando à questão do tema central, que são as aflições, nós vamos começar lembrando aos companheiros e a nós mesmos que Jesus nos prepara para essas dificuldades que fatalmente encontramos no nosso planeta Terra. Diz-nos Jesus: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Olha o que ele diz: encontrarás tribulações no mundo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então já começa com um aspecto, consolador. Uma vez que o mundo foi vencido por Jesus, mostra que ele não é infalível, imbatível, ele é vencível. E quando Jesus diz para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele, quer nos dizer que
ele deixou para nós a exemplificação, não só da fala, da filosofia, da doutrina, mas a vivência do amor, que é a única condição que nos auxilia para que essa nossa jornada evolutiva, ela se dê da maneira mais tranquila, tirando-nos da rota de colisão com a dor, com a dificuldade desnecessária, e colocando-nos na rota do encontro com Deus. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é tratado esse tema de uma maneira muito sucinta, muito clara e muito esclarecedora para todos nós, falando das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Vejamos as condições que são colocadas para que a gente possa entrar nessa reflexão. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Interessante, né, que vem falar de aflições e, curiosamente, não há fala nenhuma de repreensão, não há nenhuma palavra de lamento ou crítica de julgamento. Ao contrário, Jesus bendiz os aflitos. Parece algo um pouco diferente, mas Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Interessante, não é? Porque aflição é algo que nos tira, né, da condição de calma, conforme foi o estudo anterior, de paz e serenidade. Mas Jesus diz que os aflitos são bem-aventurados. E a bem-aventurança nada mais é do que a felicidade. Parece um contrassenso, mas é perfeitamente explicável porque é que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, e é o que nós vamos tentar nesse estudo trazer para nós e para todos os companheiros, porque a função da nossa doutrina espírita é a função de consolar pelo esclarecimento. A nossa doutrina, ela tem como meta nos auxiliar para que nós mesmos, através dos conhecimentos de Jesus e da vivescência do seu Evangelho, nós nos transformemos em nossos próprios médicos, no trabalho, na pesquisa, no estudo, especialmente no amor. Vamos ver um pouquinho do texto, né? Achamos curioso que é dito: bem-aventurados os aflitos. Então, como está lá no texto, no capítulo 5, bem-aventurados os que choram, serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, que serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Assim está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante a gente observar que as bem-aventuranças, que foi a expressão máxima que Jesus deixou para nós, ela tem uma gradação, ela não é colocada de forma aleatória. Ela tem uma sequência lógica, como foi colocada, crescendo em entendimento, para que a gente possa entender essa colocação, e uma praticamente é pré-requisito para a outra, porque vai crescendo, falando dos pobres, né? Dos pobres de espírito, ou pobres em espírito em algumas traduções, chegando aos chamados pacificadores. Então há uma gradação, há uma hierarquia nessa colocação das bem-aventuranças. É muito interessante a gente observar tais como os pobres de espírito,
O que Jesus pretende dizer sobre pobres de espírito? Falar sobre a humildade. Essa pobreza não é a pobreza física, não é a pobreza monetária, de recursos monetários, mas a humildade. Ela é o piso para todas as outras virtudes. Imaginemos qualquer um de nós, se não tivermos a humildade, especialmente para reconhecer que nós somos criaturas que estamos em aprendizado e que nós falhamos. Se a gente não entender que falhou, que errou, como nós vamos implementar alguma medida corretiva se nós não nos julgamos criaturas falíveis? Somente a humildade, fazendo uma introspecção, uma introjeção dentro de nós, é que vai nos dar essa clareza para entender que nós erramos. Parece ser uma coisa muito simples, mas disso depende praticamente todo o nosso estudo. Porque nós estamos aqui no planeta Terra, como aprendizes do Evangelho de Jesus, e a doutrina nossa, a doutrina jovem, não é? Dissemos, é a doutrina de 1857, fez 161 anos, agora no mês de abril. Então, uma doutrina jovem, mas ela veio no momento adequado, onde pelo planejamento divino, Deus, na sua onisciência, ou seja, em todo o conhecimento que tem de cada um de nós, entende que nós já temos condições de entender a vida por um outro prisma, não simplesmente pelas tradições, que são muito importantes. A fé raciocinada que é apregoada pelo nosso Kardec, o Espírito de Verdade, a fé tradicional, a fé em função da família, ela foi muito importante, mas hoje ela tem que ceder lugar a uma fé onde a razão participe diretamente. Antigamente poderíamos dizer, eu tenho fé porque minha bisavó tinha fé, minha avó tinha, minha mãe tem, eu tenho também, tradição. Vamos criticar? Não. Mas o momento hoje é um momento onde nós já temos a condição, em função do tempo, em função da lei do progresso e em função da nossa necessidade. Porque Deus, Ele tem o planejamento divino em ciclos. E nós estamos encerrando um ciclo evolutivo onde a maturidade do senso moral nossa, em termos do tempo, do cronológico, já é para dar respostas adequadas, embora muitos de nós ainda sejamos tardios. Então é por isso que a doutrina espírita vem nos falar, e grande parte das nossas aflições que vamos aqui estudar, está em função desse descompasso entre a resposta que estamos dando e as respostas que deveríamos estar dando pelo amadurecimento do nosso espírito. E então a doutrina ela vem nos clarear, chamar a atenção. As rédeas da vida têm que estar em nossas mãos, naturalmente, com o amparo, com a orientação, com a iluminação de Jesus, que é o nosso modelo e guia, conforme o nosso companheiro nos lembrou, guia e modelo da humanidade. Modelo é para ser seguido, guia é aquele que nos conduz. Então é Jesus, esse mestre guia. É Ele que deve ser a nossa referência em todas as instâncias de nossa vida. E então, voltando ao nosso estudo, para a gente continuar, o Pacífico, olha que tem uma passagem, o Pacífico é o amante da paz. Ele ama a paz, ele deseja, ele almeja a paz. Mas o pacificador é uma instância acima. Todo pacificador, para que seja pacificador, ele tem que ser um pacífico. Então, o pacífico, ele tem uma virtude, mas uma virtude passiva. Já o pacificador
conforme está aqui na bem-aventurança, é aquele que promove a paz. Então, é por isso que tem essa gradação que nós estamos dizendo. O pacificador, ele antes de ser pacificador, é um pacífico. E então, nessa passagem que Jesus nos traz, ele está mostrando para nós a lei do progresso, a lei da evolução, e falando das bem-aventuranças, colocando as condições, porque as aflições, que nós vamos detalhar um pouquinho mais, ela passa por esse aspecto consolador, porque quando Jesus diz bem-aventurados, ele está simplesmente reforçando uma fala que ele diz aos seus discípulos, dizendo que ele não veio para os sãos. Ele diz que os sãos não precisam médico. Jesus diz, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam médico. Então, olha que interessante. Nós estamos, como sempre, colocando em evidência o aspecto consolador da doutrina. Jesus, o espírito de maior hierarquia que passou pelo planeta, ou seja, que além de passar pelo planeta, planejou, construiu o nosso planeta, ele fez a opção pelos aflitos. Jesus fez a opção pelos sofredores. Se ele fez essa opção, imaginemos nós, carregados com as nossas imperfeições, as nossas impropriedades. Por que é que nós não temos também esse norte, esse viés que Jesus trouxe? É porque nós precisamos trabalhar mais, nós somos tardios de coração. Jesus fez a opção pelos aflitos. E então ele começa aqui dizendo da bem-aventurança, porque aquele aflito que está nas condições que Jesus coloca, eles estão na condição de bem-aventurados, porque aquele que está colhendo a semeadura do passado, ele está muito melhor do que aquele que está semeando hoje a semente da dificuldade. Meu amigo? Jesus diz isso aí. Quem está sofrendo hoje, dentro da resignação, da compreensão daquela fé raciocinada, ele está muito bem. Porque o nosso planeta, ele foi constituído para ser um planeta escola. O nosso planeta, ele tem basicamente 3 pilares, que a gente pode, simplificando, dizer. Ele é um presídio, porque nós somos, grande parte de nós, almas, espíritos, que já vivemos em outros planetas. E assim como aqueles exilados de Capela que vieram dar um impulso novo para o nosso planeta, nós também já tivemos a nossa, entre aspas, queda. Não é a queda física, é a queda moral. E então a Terra nos recebeu como espíritos complicados do ontem, mas com o porvir pela frente. Então a nossa escola, a nossa terra, além de ser o presídio, ela é também um grande hospital, porque Jesus diz, eu não vim para os sãos, se ele veio para os doentes, nós também somos doentes do Espírito. Mas o aspecto que queríamos ressaltar para os companheiros é o aspecto da escola. O nosso planeta Terra é um grande educandário de almas. Se nós entendermos que estamos aqui na condição de quem aprende, ainda dentro do conceito ou do lema da nossa doutrina que diz, espíritas amai-vos, o amor é o nosso foco inicial, e instruí-vos. A instrução, ela vem nos trazer a compreensão racional do porquê das aflições que nós vivemos. Grande parte das aflições que todos nós temos são extremamente desnecessárias e dispensáveis. Parece mentira dizer, mas é uma realidade, quem diz não somos nós. Quanto tempo nós gastamos com aflições que poderiam estar longe de nós, mas em função das nossas dificuldades que todos nós temos, em função do nosso orgulho e egoísmo, que o Emmanuel diz para nós que são as 2 grandes chagas da humanidade com muita clareza.
em função do histórico espiritual nosso, que temos várias e várias referências, inclusive desde lá do Velho Testamento, quando simbolicamente, nós não vamos aqui tratar de Velho Testamento, mas simbolicamente, Moisés veio trazer para nós lá na Gênese mosaica, falando sobre Adão e Eva, falando sobre o paraíso. É um símbolo, é uma referência. Se fôssemos fazer uma análise da letra, seria muito simplória, muito infantil. Mas é o símbolo. O paraíso representa a felicidade que o Criador ofertou, a chamada raça adâmica, que o Emmanuel traz para nós com muita clareza, que Adão e Eva não é simplesmente uma dupla, mas é uma comunidade de companheiros, que a raça adâmica ela veio dar um impulso novo em nós, outros espíritos primitivos. Mas olha que interessante lá no ensinamento, o primeiro ensinamento que nós tivemos, quando eles recebem uma orientação do Senhor, que não deveriam comer da árvore do centro do jardim. Nós não vamos entrar no simbolismo, mas simplesmente a orientação que eles receberam do Senhor, e eles simplesmente não cumpriram aquela orientação. É um símbolo. Mas quando o texto diz com muita clareza, está lá na Gênesis, diz assim, ó, quando o Senhor à tardinha, passeando lá pelo o jardim do Éden, encontra Adão e Eva, e eles descobriram que estavam nus e usaram uma folha da figueira para se cobrir, e o Senhor então entendeu que eles haviam despertado. A sua nudez foi um despertamento. E pergunta assim para Adão, companheiros, nós estamos falando de símbolos para entender o tempo que nós temos de complicações praticamente desde sempre. E aí pergunta Adão, você comeu, você desrespeitou a minha orientação? O que Adão responde para ele? Foi a mulher que o Senhor me deu, que me induziu ao erro. Ao ser perguntada a Eva, ela diz, foi a serpente que me induziu. E aí diz o texto que o Senhor amaldiçoou a serpente. Mas o que está mostrando simbolicamente para nós? Todos nós, de um modo geral, nossa humanidade, somos avessos à autoridade. Ali está mostrando, Jesus vem reproduzir isso muito interessantemente, lá na parábola do filho pródigo. É o filho que resolveu viver distanciado da autoridade paterna, escolheu um novo caminho. E então vejamos se lá, né, a serpente foi amaldiçoada, mas por quê? E o homem não assumiu a sua falha, o seu erro, simbolicamente, companheiros. Senão vai dizer, o expositor lá da Casa Espírita está pregando o Velho Testamento. Não é. É para a gente entender o histórico nosso, né? Tanto é que Jesus reproduz na parábola do filho pródigo, mas é para mostrar aquilo que o Emmanuel clareia para nós, com muita facilidade. Orgulho e egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade. Esse distanciamento nosso da autoridade paterna gera consequências enormes. Na parábola do filho pródigo, novamente, o filho pródigo saiu, passou por diversas tribulações, enquanto não estava saturado de dor e de sofrimento, ele não teve aquele insight. Dizer, meu pai tem todos os recursos, e eu vivendo nessa mesquinharia, nessa miséria. E aí tem aquela célebre frase que diz, levantou-se e disse, voltarei à casa do meu pai. Ou seja, um verbo de ação, de movimento, levantou-se e voltarei. Mas o bonito desse texto é que o pai, ao saber do retorno do filho, corre ao seu encontro. O texto diz, se fosse um pai terreno como nós, naturalmente iríamos repreender nossos filhos, dizendo, não diz que você não deveria fazer. A hora que o filho diz, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, o pai não ouviu e chamou o céu e falou, vamos promover uma grande festa. Ou seja, Deus não nos conhece pelo nosso passado, mas sim pela nossa disposição do presente
da mudança que temos que implementar em nós mesmos. Então, a riqueza está aí. O passado ficou, deixou as suas raízes, mas hoje, exatamente hoje, cronologicamente falando, porque do tempo nós não conhecemos quase nada, conhecemos muito superficialmente essa chamada cronologia, ou seja, o passado, o tempo, mas o tempo ele tem em seu bojo recursos inimagináveis ainda para nós, que somente a misericórdia divina é capaz de nos trazer, a doutrina esclarecedora nos falando, mas todo o caminho desviado tem um caminho de retorno para o Pai. É isso que é importante, em tudo isso que nós estamos falando. E então, continuando um pouquinho mais, falando da gradação das bem-aventuranças, né? E falando da proposta dessas bem-aventuranças, que é nos falar de como é que a pessoa é bem-aventurada. Porque, naturalmente, não são todos os que choram, que sofrem, que serão consolados naquele momento. Porque, em verdade, toda criatura, exatamente toda, isso nós que somos estudantes da doutrina, simpatizantes da doutrina, pessoas racionais que temos a fé raciocinada, devemos entender. Toda e qualquer criatura será uma criatura feliz. Qualquer pessoa que qualquer um de nós pudermos imaginar que esteja neste momento se complicando extremamente, ele ou esse grupo, essas pessoas serão criaturas felizes. Isso é que é o bonito da doutrina consoladora. Não existe ninguém, Jesus diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E a felicidade é um planejamento divino. E Deus não falha em seus objetivos. Qualquer de nós, se for perguntado o que fazemos na Terra, podemos dizer sem nenhuma sombra de dúvida, estamos conquistando a nossa felicidade, que está reservada para cada um de nós, a seu tempo, com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com o nosso progresso. Deus não faz acepção de pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Quando o desânimo bater, aquele sofrimento, as aflições caírem, lembrar-se disso. Eu serei uma criatura feliz. Que essa felicidade, aqui não é a terra, tem uma passagem do Evangelho que diz que a felicidade não é desse mundo, mas aqui é um degrau. Aqui é um frontispício para a felicidade que nos aguarda. Nós estamos na condição de quem vislumbra essa felicidade. Colocando a fé raciocinada, colocando Deus como um Pai justo, onisciente, onipresente, com todos os seus atributos divinos, lembrarmos-nos disso. A condição mais complicada que a gente poderia ver em qualquer um de nós seria uma morte. Mas a morte, ela existe, sim, mas a morte é um fenômeno biológico. A morte é um fenômeno da matéria. São corpos que morrem. Nós não somos eternos, porque eterno é só Deus, que é o incriado. Mas uma vez criados, nós somos imortais. Então, teremos a vida em abundância, conforme João relata para nós. A fala de Jesus, vim para que tenhas vida e vida em abundância, porque ninguém, exatamente ninguém, morre. Corpos pertencem à natureza da terra, essa dinâmica da terra, os corpos, e se a gente for levar em consideração a questão da ciência, né? É dito para nós que na própria natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, até o corpo que morreu, ele não está morto no sentido da palavra de extinção. Ele está presente em novos compostos. Então, ninguém veio aqui para morrer. Mas, levando em consideração a morte, né, que é esse fenômeno que acontece,
a doutrina espírita vem trazer para nós. A nossa doutrina é a doutrina das sepulturas vazias, túmulos vazios. E Jesus, na sua ressurreição, além de nos apregoar, de nos ensinar, falar da vida futura, ele exemplificou, ele se mostrou novamente, reapareceu, depois da morte física. Então, tudo isso aí é para embasar que as nossas aflições, elas são um estágio, um momento de dificuldade, mas riquíssimo em aprendizado, porque a tribulação, ela é necessária, porque é através do sofrimento, que muitas vezes é desnecessário, mas uma vez que ele está presente, nós vamos desenvolver recursos que nós jamais imaginaríamos que temos. Quando Jesus diz que haverá tribulações no mundo, ele não diz talvez, ele afirma, haverá tribulações no mundo, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Caminhando um pouquinho, o piso é a humildade, porque temos que reconhecer que falhamos. Quando a gente faz essa autoanálise e reconhece que errou, como o filho pródigo. O filho pródigo, depois de muito sofrimento, o filho pródigo somos nós. Ele disse, meu pai tem toda a abundância, e eu aqui distanciado da sua autoridade, procurei um caminho complicado, mas o meu pai está lá me aguardando. E o dia que ele volta à casa do pai, existe uma festa. Não houve repreensão alguma, houve uma festa. Foi mandado que trouxesse o anel simbolizando o refazimento da família. Foi mandado que buscasse as sandálias, porque o servo andava descalço, mas o filho, ele tinha o seu calçado. E os servos foram promover uma grande festa. Isso para nós, gente, é símbolo. O nosso evangelho, ele é muito simbólico. O Novo Testamento, com o Velho Testamento, é simbólico. Mas significa o quê? Que depois da tribulação, da dificuldade, das aflições, nós vamos alcançar aquela serenidade, aquela turbulência que passa, né? Depois nós vamos entrar, usando o linguajar da aviação, né? Sai daquela turbulência e vamos entrar no voo de cruzeiro, que é aquele voo sereno, sem tribulações, sem dificuldades, e vamos continuar compartilhando com os nossos, ajudando, voltando, para dar as mãos àqueles que ficaram para trás, e então, meus amigos, as tribulações, elas vão se esvaindo, à medida em que a gente entende, pela humildade, entende o programa, e começa a fazer parte ativa desse programa. Nós dissemos, todos seremos felizes, não somos nós que dizemos, mas tem um fator chamado tempo. E o tempo está em nossas mãos. Se cada um de nós aqui hoje fizer, determinar, fazer uma introspecção, buscar dentro de si, o que é que eu posso fazer para que eu diminua, pelo menos, minimize as tribulações, temos plena convicção de que todos nós vamos achar alguma coisa, um foco de alguma coisa que pode ser por nós trabalhado, que a função da doutrina é esclarecer. O esclarecimento gera a consolação. Então, essa chamada fé raciocinada, porque ficar falando, recitando citações evangélicas, saber o livro dos Espíritos da primeira à última questão, conhecer os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, não nos ajuda muito. Ajuda sim. Mas o que ajuda é nos transformarmos em pessoas melhores. Dentro do lar, quem de nós não tem tribulações dentro do lar? Às vezes, por uma complicação mínima, um copo que fica sujo lá na pia, e faça um verdadeiro discurso, né? Quem não já passou por isso? Chega uma criatura lá e lava o copo. 4 segundos, 5. Acabou o problema. Né? Então, são coisas... Ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pedrículos, em pedras pequenas. E então, a gente começar a ver que nós temos muito a fazer para que essas tribulações desnecessárias, elas fiquem para trás. Nós estamos aqui na caminhada evolutiva pela lei do progresso, lei número 8, a qual até
a própria matéria está sujeita. Imaginemos, nós somos seres pensantes, seres sensíveis, que temos um coração que pulsa, que tem o sentimento. O Evangelho traz para nós uma passagem muito interessante, falando da nossa trajetória, dizendo que em sua origem, o homem, falando da caminhada nossa do trajetório, em sua origem, o homem tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais evoluído e depurado, tem sentimentos, e a essência dos sentimentos é o amor. Então, quando falamos na cronologia, é porque nós estamos hoje na condição de que já pode vivenciar o amor, e às vezes estamos dando respostas lá do primitivismo. Nós já passamos pelo primitivismo, conforme lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Kardec traz para nós de uma maneira muito clara, falando dos mundos que nós já passamos. Ele diz mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Nós lá estivemos. E antes disso, o Emmanuel, lá no Consolador, ele volta um pouquinho atrás. Por que ele diz para nós? Ele fala que o princípio inteligente saído do hausto divino, criado por Deus, ele tem um momento de solidificação lá no mineral, agrega sensibilidade lá no reino vegetal, adquire a mobilidade, o instinto no reino animal, adquire a razão no reino hominal e a caminho da angelitude. O Emmanuel diz assim para nós, é para a gente entender o progresso, não é? Ele diz, quando ele começa a dizer, ele diz, o mineral é atração. Ele fala da força mecânica. Lá no mineral, não é uma individualidade, nós temos que entender. O princípio inteligente ainda aí não é uma individualidade, mas ele está a caminho da individualidade. Então ele diz, o mineral é atração, o vegetal, sensação, o animal, instinto, o homem, razão, o anjo, divindade. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. O ser humano, saindo do primitivismo, ele vai, nas primeiras encarnações, é aquele planeta primitivo, que todos nós conhecemos, pelo menos na história. E ele fala de uma segunda categoria, dizendo que a Terra, que é o nosso planeta, o berço que nos acolhe, faz parte dessa categoria. Ele fala de planetas de expiações e provas. E aí ele diz a característica do nosso planeta, onde bem e mal se misturam com predominância do mal. É por isso que as aflições nos alcançam com muita facilidade, porque nós temos aqui, ainda hoje, graças a Deus, isso aí está no termo, porque nós estamos a caminho da regeneração, mas o bem ainda é suprimido pelo mal, porque o orgulho e o egoísmo ainda está muito presente em nossas atitudes, especialmente em nossos corações. E ele diz uma outra categoria que é uma fase intermediária, é a que está nos aguardando agora, que é o chamado mundo regeneradores. Os mundos regeneradores, é dito para nós lá no capítulo 13, que é um momento de dar uma asserenada nessa dinâmica difícil do mundo. Ele faz uma comparação como aquelas aves migratórias que fazem aquele pouso de refazimento para continuar a sua trajetória. Então, é um momento de asserenar os ânimos. E o que é que nós podemos dizer sobre o mundo de regeneração? Gostamos sempre de dizer, porque o aspecto consolador da doutrina, ele tem que estar muito presente. Francisco Cândido Xavier, um livro chamado Plantão de Respostas, ele fez um estudo lá nos anos 70, lá um programa em televisão, e discorreu sobre o
capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, e no final foi feita uma pergunta: quando é que vai se dar essa mudança de mundo de expiações e provas para mundo regenerador? E Francisco Cândido Xavier responde com muita tranquilidade: está no livro, o Plantão de Respostas ou Pinga Fogo 2. Chico responde: Emmanuel está em tempo presente, está dizendo que por volta do ano 2057 nós estamos entrando na regeneração. Obviamente que a nossa doutrina não trabalha com data programada, dia e hora. Ele diz por volta, porque nós temos livre-arbítrio. Mas, ou seja, pelo planejamento, e simbolicamente o ano 2057 representa para nós também, além de 2000 anos da vinda de Jesus, mais 200 anos de doutrina espírita, para que saiamos da condição de expiações e provas para o mundo de regeneração. E lá na regeneração, as tribulações, com toda certeza, não encontrarão mais tanta guarida em nossos corações, porque nós vamos entender, muitas vezes somente pela dor, mas vamos entender que a maior parte dessa dor é desnecessária. A questão 614 do Livro dos Espíritos, ela nos fala que a lei maior é a lei para a nossa felicidade. Então a gente fica muito preso, às vezes nós espíritas, né? Eu estou aqui sofrendo pela lei de causa e efeito, resgatando. Sim, a lei de causa e efeito existe? Sim, mas nós temos que entender que a aplicação da lei, ela é abrandada. Quando se fala em misericórdia divina, estamos falando em resgate, mas estamos falando na lei de causa e efeito, banhada pelo amor, convertendo nossas aflições em misericórdia, dando-nos uma elasticidade no prazo para a gente quitar, mas é necessário que a gente esteja a serviço do bem, trabalhando, fazendo a parte que nos compete. É por isso que estamos ressaltando a questão. Jesus diz: pedi, buscai, batei. Verbos de movimento. Jesus sempre nos orienta que nós temos que fazer a parte que nos compete. Ele dizia: o que queres que eu te faça? Ele não veio para resolver o nosso problema, embora resolva pelo esclarecimento, pela vivência. E ele dizia ainda mais: tua fé te curou. Ele não dizia: eu te curei. Para dizer que nós temos que fazer a parte que nos compete. Nós somos espíritos ativos. E então, as tribulações que nós vivemos, as aflições, grande parte delas são desnecessárias e nós devemos e podemos nos libertar. Como? Mudando de atitudes. Lembrando que se nós colocarmos em nossa cabeça que grande parte daquilo que nós sofremos hoje não precisa para a nossa trajetória evolutiva, à medida em que fazemos escolhas, a vida é uma grande devolvedora das demandas nossas. A natureza, ela tem a sua inteligência. A vida devolve para as nossas emissões. Então, a lei de causa e efeito, ela é para mostrar para nós que todo efeito tem uma causa. Mas nós podemos escolher qual a semente que nós vamos semear. Uma vez começando a semear a semente do bem, com toda certeza, com toda garantia, com o passar do tempo, nós vamos fazer a boa colheita. O Emmanuel, mais uma vez, nos fala, porque é muito interessante a gente entender que o trabalho que a gente tem que fazer, mas as condições em que essa misericórdia opera. A gente gosta muito de lembrar de um livro chamado Perante Jesus, do Emmanuel, que ele fala da chamada remuneração espiritual. É um símbolo, que ele diz que além do salário amoedado que nós temos aqui, existe também uma respectiva remuneração espiritual. Ele está dizendo que nós temos simbolicamente bônus com a parte espiritual que a gente faz. E à medida em que a gente entende esse programa, a gente começa a fazer escolhas mais adequadas para que a gente possa também auferir
essas vantagens, honestamente, que estão disponíveis para cada um de nós. Ele fala da justiça divina e fala também da misericórdia divina. Ele sabe que nós estamos sempre, todo ser humano que está aqui, nós estamos aqui sob a égide da lei. Mas ele fala da justiça divina e fala da misericórdia, associando, quando ele diz assim para nós. Claro que nós vamos fazer um resumo, não vamos falar, primeiro que não lembramos tudo, mas a essência do ensinamento é o seguinte: quando a justiça divina nos encontra no endereço exato, ou seja, em nossa individualidade, para lavrar as sentenças que nós mesmos criamos para nós diante da lei de causa e efeito, aí tem uma condição, tem um condicionante, a partícula C. Ele diz: se nos encontra a serviço do bem, ele vai falar de uma outra instituição, manda a divina misericórdia que suspenda a execução por prazo indeterminado. Olha o que ele está dizendo para nós: a justiça nos encontrou. É como aquele oficial de justiça que vai ao endereço de alguém e diz: ó, você tem que responder, você está aqui sendo chamado a dar respostas sobre esses equívocos. E então ele diz: a justiça nos encontra, mas se nos encontrar a serviço do bem, a misericórdia divina é informada que nós estamos trabalhando para o bem, e ela então manda suspender por prazo indeterminado. Olha que interessante o texto. E ele conclui dizendo: quando fatalmente tivermos que nos defrontar, nos confrontar com a justiça, diz o texto, todos aqueles aos quais servimos se convertem espontaneamente em advogados de nossa causa, minimizando as penalidades em que tivermos em curso, ou suprimindo-as de vez, se já tivermos resgatado em amor aquilo que deveríamos pagar em dor e provação. É o amor que cobre multidão de pecados. E então, meus amigos, o único antídoto para que a gente se desvencilhe das nossas aflições desnecessárias é fazer o bem. O trabalho no bem, ele é o antídoto para toda e qualquer mazela, dificuldade. Nós vamos encerrar com a fala de Jesus, exatamente para confirmar isso que a gente está dizendo até agora, que ele faz uma comparação. Nós falamos no planeta de regeneração. Depois da regeneração nós temos mundos felizes ou ditosos, que é mais uma categoria, onde bem e mal se misturam com predominância do bem, e temos uma última categoria que chama-se mundos divinos ou celestes, morada exclusiva dos espíritos superiores, onde somente o bem impera. Essa é a destinação nossa. Mas Jesus diz para nós: quando o Filho do Homem vier, acompanhado de seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, falando da seleção, e separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, onde o bode significa a rebeldia, onde as ovelhas significa a mansuetude. E dirá àqueles que estão à direita, ou seja, as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. E ele vai detalhar o porquê. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive sem teto, me hospedastes. Estive preso, fostes me ver. Estive doente, foste me visitar. Não estamos falando de fome tão somente física, não somente a sede física, é um símbolo, é no aspecto macro, é no aspecto amplo. E ele detalhou, e aí os justos perguntam no texto: Senhor,
quando foi que te vimos com todas essas dificuldades e te assistimos? E ele responde, em verdade vos digo que todas as vezes que fizeres isso a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Essa é a nossa conclusão para que a gente saia da rota de colisão com a dor e entre nessa avenida florida que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muita paz a todos, que Deus nos ampare sempre.